A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na sua santa palavra. Hoje eu convido você a abrir em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 ao 6. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as noites com a meditação da noite e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Amém? E que Deus lhe abençoe. 1 Timóteo capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Senhor Deus e Pai, te louvamos e bendizemos pela tua palavra, e nessa hora eu lhe peço sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la conforme a vontade do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com essa primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, onde ele vem falando sobre a questão de nós estarmos orando, por todos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A tendência humana, irmãos, é da reclamação. A gente encontra com alguém no ponto do ônibus, aquela pessoa reclama, Reclama do clima, reclama da política, reclama, do trabalho, do patrão, e assim vai. Mas, irmãos, nós devemos aprender com a palavra de Deus que ao invés de reclamarmos, nós devemos orar. E orar por todos, não é só por nós, pela nossa família, nós temos o papel, o dever de orar por todos, conforme a gente viu aqui, Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, Devemos também agradecer ao Senhor, aleluias, por aqueles que se encontram ali para nos chefiar, para governar determinada área, para governar a nossa cidade. Devemos agradecer. Irmãos, então, que a gente fique com essa mensagem de Deus no nosso coração, de que nós necessitamos estar orando, principalmente nos dias que nós temos vivido, onde cada vez mais observamos o amor se esfriando, o amor entre todos, se esfriando, até mesmo entre o povo de Deus. Então, a Bíblia também fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se não me engano, é o versículo 18, orai sem cessar. Nós devemos estar em oração, irmãos. A nossa vida deve ser uma vida regada de oração. Onde quer que seja que nós estejamos, o nosso pensamento deve estar no Senhor. Aleluia, sempre pedindo, clamando e também agradecendo a Deus. E aqui diz, olha, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, olha só, Então, por todos que estão nos governos, A tendência é a pessoa reclamar do governo A, do governo B, Reclamar
e falar, esse era melhor, esse é pior. Não, irmãos, o nosso papel não é nós sermos juízes ou a gente entender qual que é melhor, qual que é pior. O nosso papel é orar, conforme está escrito aqui. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, olha, para a gente cumprir a palavra de Deus, a gente deve estar orando por essas pessoas e não criticando, né, falando mal, brigando nas redes sociais. Não, o que aqui nos orienta é a oração. Por quê? Versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Nós temos visto, até mesmo dentro do círculo familiar, pessoas ficando, né, ali, olha, sem se falar por conta de defender o político A ou o político B. Não, irmãos, não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer confusão. Deus não é Deus de confusão. O meu papel, mais uma vez eu repito, e o seu papel é de nós orarmos, né, por aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Amém? Glórias a Deus, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha que palavra tremenda, né? Deus, ele não quer ver o mal de ninguém. Ele não quer ver o mal do partido A ou do partido B, não, irmãos. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque aqueles que fazem coisas que desagradam, né, a Deus, ao homem, né, que não governam bem ali onde ele está, é porque ele não conhece a verdade, ele não conhece a Deus. Então, o nosso papel é orar para que essas vidas venham conhecer ao Senhor. E aí sim nós passarmos a ter, aleluias, uma vida quieta e sossegada. E aqui no versículo 5 fala: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluias. Né? Então, o único que pode fazer uma mediação entre nós e Deus é Jesus. Nós devemos pedir a Deus em nome de Jesus. Né? Então, olha, não temos que passar por nenhum outro intermediário, né? Mas sim, somente por meio de Jesus, o qual se deu a si mesmo, versículo 6, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Glórias a Deus. O único que morreu na cruz por nós foi Jesus. Então, meus irmãos, o único mediador que existe entre Deus e o homem é Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, olha, vamos ficar com essa palavra de vitória para o nosso coração nessa noite, né, sabendo que devemos estar em oração por todos os homens. Né? A gente não deve fazer acepção entre orar por fulano e orar por cicrano. Não, aqui está dizendo que é por todos. Aleluias, né? E é sempre com o nosso coração quebrantado, irmãos. Não é também com ira, não é orando por obrigação, não. É a gente orar de todo o nosso coração, né? Então, olha, para que a gente tenha uma vida mais tranquila aqui nessa terra, vamos orar por aqueles que estão em eminência, pelos prefeitos, pelos governadores, pelos presidentes, né, pelos nossos chefes, pelos nossos líderes, por todos. Aleluias. Por quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Glórias a Deus. E por falar em oração, eu convido você nessa hora para nós estarmos orando, aleluias, entregando ao Senhor, né, as nossas vidas e também as outras pessoas. Devemos orar por todos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra maravilhosa, Pai, e te pedimos, Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas vezes em que temos deixado de orar, meu Pai, por aqueles que estão em eminência, perdão pelas vezes em que a gente reclama, em que a gente murmura, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai.
Senhor, eu te apresento cada um dos irmãos que se encontram aí do outro lado, juntamente comigo, meditando nessa palavra poderosa. Que o Senhor derrame sobre suas vidas bênçãos sem medida. Que o Senhor, meu Pai, fale nos corações poderosamente acerca da oração. Pai, que cada um possa, meu Deus, ter o seu tempo de estar orando ao Senhor. Pai querido, visita também aqueles que se encontram nos hospitais nessa hora, aqueles que se encontram desenganados pela medicina. Pai, que o Senhor possa fazer milagres nessas vidas para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tu és tremendo. Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos que tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, nós cremos que todo poder foi dado ao Senhor. Aleluias, nós cremos que o nosso único mediador é Jesus, o nosso único Salvador. Aleluias. Senhor, entregamos em tuas mãos todos os tipos de enfermidade nas vidas dos irmãos, na vida daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão nas ruas. Senhor, que haja cura nessa noite, que haja libertação, que haja salvação, Senhor. Visita orfanatos, visita asilos, visita clínicas de recuperação, presídios, Senhor, que haja, meu Pai, arrependimento, que haja salvação de almas, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui com o nosso coração voltado, meu Pai, para o Senhor, pedindo ao Senhor, meu Deus, que opere maravilhas nessa noite. Pai, continua guardando esse canal, guardando a minha vida, minha família. Aleluia, Senhor, guardando, meu Pai, livrando-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos uma noite de paz, dai-nos uma noite de livramento. Continua guardando os nossos familiares, aqueles que ainda não foram salvos pelo Senhor, que ainda não abriram seus corações, Pai, que eles venham abrir para receber a Cristo como Senhor e Salvador. Deus eterno, todo-poderoso, entregamos tudo em tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.